Quando você perde o controle interno, tudo ao redor começa a ruir. Você não perde o controle de uma vez. Não é um grito, uma explosão ou um colapso súbito. É sutil, é interno, é silencioso. Você começa o dia distraído, irritado sem saber o porquê. Diz sim quando queria dizer não. Cede a impulsos que prometeu abandonar. Racionaliza sua fraqueza com desculpas como hoje foi difícil, depois eu melhoro. E aí tudo começa a desmoronar. Não fora, mas dentro. Sua mente vira um campo de ruídos. Autocrítica, ansiedade, comparação. Você começa a agir por impulso, falar o que não queria, viver no modo sobrevivência, e quando percebe, não é mais você no comando, é o medo, é a reação, é o ego machucado tentando se proteger. É nesse ponto que muitos desistem, mas é nesse ponto que o estoicismo se torna um mapa de resgate. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esse vídeo é para quem está no limite, para quem sente que está perdendo o eixo, a clareza, a força, mas ainda tem dentro de si a vontade de reconquistar o trono da própria alma. Aqui, você vai aprender como um homem retoma o controle, antes que tudo desabe. O primeiro sinal de que você está perdendo o controle é invisível. O silêncio interno vira caos. Você acorda já cansado. Não é físico, é mental. Uma inquietação que você não consegue nomear, mas sente. Como um zumbido no fundo da mente que nunca desliga. No início parece só um dia ruim, mas esse ruído começa a guiar suas ações. Você se irrita com pequenas coisas. Não consegue focar por mais de 10 minutos. Perde o apetite por tudo que exige profundidade. É aqui que tudo começa a desabar, mas é invisível, porque por fora você está funcional, trabalhando, respondendo mensagens, sorrindo. Por dentro, sua mente está em guerra. E o pior, você nem percebeu que perdeu o controle, porque ainda está se movendo. Marco Aurélio disse: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se seus pensamentos estão desordenados, dispersos, ansiosos, sua vida também estará. Esse é o primeiro estágio do colapso masculino, quando o silêncio interno, aquele que deveria ser seu refúgio, vira um campo minado. A mente sem direção começa a dar ordens. Vai, come isso, manda mensagem para ela. Responde agora. Você não pode deixar isso barato. Você acha que está escolhendo, mas é apenas a ansiedade decidindo por você. E quanto mais você cede a esses impulsos silenciosos, mais distante você fica de si mesmo. O estoicismo entra aqui como um alerta brutal. Se você não comanda seus pensamentos, será escravo deles. A reconstrução começa no momento em que você percebe: o verdadeiro controle não está no mundo lá fora. Está em calar o caos interno e restaurar o seu próprio centro. A mente reativa é o terreno fértil para a autossabotagem. Você já percebeu como certas situações disparam você? Uma mensagem ignorada, uma provocação, um silêncio inesperado, uma crítica sutil, e de repente, sem pensar, você responde, ataca, explica, implora, ou se fecha por dias. Essa é a mente reativa, um piloto automático emocional. Você não escolheu agir assim, você apenas reagiu. Segundo a neurociência, o cérebro humano tem 2 modos dominantes: o modo racional e o modo de sobrevivência. E adivinha qual deles está ativado quando você sente ansiedade, medo, rejeição ou raiva? O modo de sobrevivência. Nesse estado, o cérebro ativa as amígdalas, responsáveis por detectar ameaças. Mas o problema é, elas não sabem diferenciar uma crítica real de um perigo físico. Uma notificação visualizada e ignorada é tratada como ameaça. E o resultado? Você começa a viver em reação, a viver se defendendo, explicando, corrigindo o que não precisa ser corrigido. A mente reativa transforma você em alguém previsível, fraco, manipulável.
A mulher que percebe que sua reação depende do que ela faz, passa a testar mais. O chefe que nota que você responde por impulso, te pressiona mais. A sociedade inteira joga com quem reage demais e pensa de menos. Epicteto, o escravo que se tornou mestre do autocontrole, já alertava: não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Reparou? Não é o fato, é o filtro. Não é a mensagem, é a interpretação, não é a crítica, é o valor que você deu a ela. O estoico não nega o sentimento, ele apenas não entrega a direção da vida a ele. Ele respira, ele observa, ele responde, se quiser, se não quiser, silencia, e ao fazer isso, toma o controle de volta. A mente reativa é a origem da autossabotagem. Porque enquanto você reage ao que acontece, você abandona o que é essencial, o que você quer construir, quem você quer ser. Sem disciplina emocional, você se torna manipulável. Pare por um momento e pense em todas as vezes em que você cedeu. Cedeu ao medo. Cedeu ao olhar dela. Cedeu ao silêncio que te incomodava. Cedeu àquela vontade de responder agora, mesmo sabendo que se arrependia depois. Agora entenda isso com clareza brutal. Tudo aquilo que controla suas emoções controla você. Você pode parecer firme por fora, mas se por dentro qualquer comentário te desestabiliza, se um visto e não respondido já te tira o foco, se a aprovação dela ainda dita como você se sente, você está à mercê, você está nas mãos do outro, você virou um fantoche. E o pior, você não percebe, porque essa manipulação emocional é sutil. Ela não vem com algemas, vem com expectativas. Se você me amasse, faria isso. Você mudou. Você está frio. Você não me entende. Essas frases parecem inocentes, mas elas são testes, pressões, são formas sofisticadas de controle emocional. E o que o homem sem disciplina emocional faz? Ele cede, ele se adapta, ele volta atrás. Ele age por medo de perder. Ele reage por medo de não ser aceito. Marco Aurélio, imperador de Roma e discípulo do autocontrole, escrevia diariamente para si mesmo, para não se esquecer de quem ele era. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A maioria dos homens vive ao contrário, tentando controlar o que está fora, enquanto ignoram o que está dentro. Resultado? Descontrole, dependência, sofrimento. A verdade é simples. Sem disciplina emocional, você será controlado por qualquer um que entenda como você funciona por dentro. A mulher que sabe onde te dói, comanda você sem esforço. O chefe que entende o seu medo, manipula sua energia com uma frase. A sociedade inteira te escraviza com padrões que você nunca questionou. O estoico quebra essa corrente com uma simples pergunta: isso está no meu controle ou não está? Se está, haja com intenção. Se não está, desapegue com dignidade. Disciplina emocional não é se tornar insensível, é se tornar invulnerável ao que não merece sua energia. Homens que não têm essa disciplina vivem oscilando entre raiva e carência. Homens que têm, criam presença, inspiração, poder invisível. Retomar o controle exige 3 cortes radicais. Você não vai retomar o controle da sua vida com frases motivacionais. Não é lendo mais, estudando mais ou dizendo, vai dar certo. Você só reconstrói sua força interna com cortes, cirúrgicos, dolorosos, mas libertadores. E são 3. Corte 1. A autoilusão. Você mente para si mesmo o tempo todo e nem percebe. Eu só tô cansado. Amanhã eu mudo. Ela só está passando por uma fase. Eu tenho tudo sob controle. Autoengano é o veneno mais doce. Ele te acalma, enquanto te afunda. Marco Aurélio dizia: a verdade nunca prejudica o homem que é justo. Pare agora de se enganar com desculpas emocionalmente convenientes.
Você sabe o que precisa ser feito, mas você adia, racionaliza e finge que não é tão grave. A primeira ruptura precisa ser com essa covardia invisível. Homens fortes não mentem para si mesmos. Eles encaram, com frieza, e cortam o que está corroendo por dentro. Corte 2. A exposição emocional. Você fala demais. Fala do que sente para quem não te respeita. Abre o coração para quem só quer controle. Se despe emocionalmente, esperando afeto, e recebe desprezo. Quem entrega tudo, perde valor. Quem se explica o tempo todo, revela insegurança. O homem estoico sabe, nem todo mundo merece acesso ao que acontece dentro de você. A segunda ruptura é essa. Pare de se abrir com quem não tem maturidade para te ouvir. Guarde, filtre, domine o silêncio. Sua dor, sua visão, sua raiva não são moedas de troca, são ferramentas internas, são partes do seu império emocional. Fale menos, construa mais. Você vai perceber que o respeito aumenta e a manipulação desaparece. Corte 3. Os estímulos que te distraem de si mesmo. O mundo foi projetado para te afastar de si mesmo. Notificações, comparações, pornografia, opiniões. Cada vez que você foge para o celular, cada vez que você busca prazer imediato, cada vez que você se afunda no mundo externo, você silencia a sua própria força. A verdade é brutal. Você não perdeu o controle. Você entregou, voluntariamente, aos poucos. O homem que quer reconquistar sua alma precisa eliminar as distrações que sequestraram sua atenção. E o estoicismo não pede milagres, pede cortes claros, 15 minutos de silêncio por dia, nada de dopamina pela manhã, sem pornografia, sem escape, sem desculpas. Esses cortes não são punição, são ritos de passagem. São a transição entre o homem fraco que reage e o homem estoico que comanda. A reconstrução estoica começa com pequenos rituais de domínio. Você quer mudar, mas ainda acredita que precisa de uma virada épica, uma motivação repentina, um novo começo no dia 1º do mês. Isso é mais uma armadilha da mente fraca, esperar condições perfeitas para retomar o controle. O homem estoico não espera, ele treina. E esse treinamento começa com rituais de domínio, pequenos, diários, repetitivos, transformadores. Ritual 1. Escreva o que sente antes de agir. Você age movido por um turbilhão de sensações que nem consegue nomear. Raiva, ansiedade, medo, desejo de provar algo. Tudo isso fermenta dentro de você, até explodir na forma de uma mensagem impulsiva, uma resposta agressiva ou uma decisão estúpida. O estoico não confia no impulso, ele confia na clareza. Pegue papel e caneta. Antes de responder, antes de agir, antes de tomar uma decisão importante, escreva, sem filtro, sem vergonha, sem máscaras. Estou sentindo raiva porque ela me ignorou. Sinto medo de parecer fraco. Quero agir agora só para me sentir no controle. Ver suas emoções no papel é o primeiro passo para dominá-las. A mente que escreve se organiza. E uma mente organizada é uma mente invencível. Ritual 2. O silêncio como ferramenta de guerra. Ficar em silêncio não é passividade, é estratégia. A maioria dos homens se apressa em reagir, em se defender, em responder. Mas o homem estoico observa, espera, analisa. No silêncio, ele vê o que os outros não veem, as verdadeiras intenções das pessoas, as armadilhas da própria emoção. O ponto exato onde a força deve ser usada cria um espaço diário de silêncio absoluto, sem música, sem notificações, sem distrações. Só você, sua mente e sua respiração. Esse silêncio é o campo onde a reconstrução começa. É onde a espada é afiada. Ritual 3. Repetir a pergunta estoica. Isso depende de mim?
A mente fraca sofre com tudo, o que ela não controla, o que ela não entende, o que ainda não aconteceu. A mente forte filtra tudo com uma única pergunta: isso depende de mim? Se depende, haja com disciplina. Se não depende, solte com elegância. Esse filtro precisa se tornar automático. Um mantra interno, um código de conduta. Diante de uma provocação, uma crítica, uma dúvida, um desafio, você para, respira e se pergunta: isso está sob meu controle? Se sim, haja. Se não, liberte-se. Esse hábito muda a sua energia, e quando sua energia muda, sua presença muda. E quando sua presença muda, você já não precisa mais provar força. Você é a força. Esses rituais não exigem talento, exigem compromisso, discrição e consistência. É assim que o homem estoico reconstrói sua estrutura, não com palavras, mas com repetição. E quanto mais repete, mais forte se torna, até que um dia, sem perceber, ele volta a comandar, não os outros, a si mesmo. Se você não retomar o controle, o mundo vai fazer isso por você. Você pode continuar vivendo no piloto automático, explodindo de raiva, buscando aprovação, se afundando em distrações e se sabotando em silêncio. Ou pode entender uma verdade brutal: tudo o que você não domina vai acabar te dominando. A mulher que sabe como mexer com sua insegurança. O chefe que usa sua necessidade de aceitação como corrente. As redes que manipulam sua dopamina como uma coleira. Sua própria mente que se transformou numa prisão invisível. O colapso emocional não começa com um grito. Começa com concessões silenciosas. E quando você acorda, já está distante de quem era ou de quem poderia ter sido. Mas o estoico não espera desmoronar para agir. Ele reconstrói antes que tudo desabe. Ele fecha portas que drenam sua energia. Ele silencia o mundo para ouvir sua própria força. Ele impõe limites, não para os outros, mas para si mesmo. Porque o verdadeiro homem não precisa controlar o mundo. Ele só precisa se controlar. E quando faz isso, a ansiedade perde o domínio. A raiva vira fogo canalizado, a tristeza vira matéria-prima de força. O caos ao redor vira apenas cenário, nunca direção. Você tem duas escolhas a partir de agora. Continuar dizendo: eu sou assim mesmo. Ou levantar com os olhos firmes e declarar: a partir de hoje sou eu quem comanda. Não espere tudo ruir para aprender o valor do controle. Retome, reconstrua. Reine sobre si mesmo. Esse é o poder estoico. E essa é a liberdade que ninguém pode tirar de você.